gente, professor, pelo menos eu não estava muito habituado, né? Para a gente, professor, foi um início meio forçado no ano passado, no melhor estilo, vai que atua, assume aí. É que sobrecarregou a plataforma, né? Todo mundo veio pro EAD. Né? Gente, vocês deram sorte de não pegar essa maluquice do ano passado, porque foi uma coisa muito complexa. Parecia um bando de gente dentro de uma sala e sai uma barata voando. Todo mundo correndo para tudo que é lado. Só no desespero, tadinho. É porque, pensem, a gente estava uma determinada segunda-feira dentro de sala de aula, dando aula normal. No outro dia falaram, ah, vocês vão dar aula online, boa sorte. Pior que eu lembro, eu tava no ensino médio, né? Eles deram, tipo, férias antecipadas. Aí, quando, tipo, começou as aulas online, meus professores ficaram perdidos, que eles não sabiam mexer no Meet. Não, e a gente, cada um estava usando uma ferramenta. Eu comecei gravando aula, depois fui tentando plataforma digital e fui mudando até que um dia eu falei, não, vou usar o Google Meet. Aí no segundo semestre a faculdade criou uma conta para todo mundo e todo mundo formalizou. Formalizou não, né? Deixou como definitivo o Google Meet. Ele é o mais prático, né? E mais fácil também. Eu já tive aula no Skype, nossa, horrível. Uhum. Nossa, tinha gente que dava um tal de Jitsi. Meu Deus do céu, como aquele negócio travava. É só pra gente passar raiva. Eu não vejo a hora de voltar para a sala de aula, gente. Não vejo. Ah, eu também prefiro presencial, mas até que tô gostando do EAD. Pelo menos não tem que ficar aí andando de ônibus. É, nessa altura do campeonato, melhor não andar de ônibus, evitar o máximo possível, porque o negócio tá feio. Mas eu gosto de contato com o aluno, tá lá, igual quando eu estou dando aula de contabilidade, eu rabisco muito o quadro, aí sai todo sujo de giz, aí tem bem cara de professor mesmo, né? Mais tradicional. E vocês também, né? Eu acho importante isso para vocês, esse contato entre vocês, porque o aprendizado não dá só na relação professor-aluno, né? Tem teóricos da educação que estabelecem que o aprendizado também se dá entre os pares. Então, aluno, troca de experiências, até mesmo na explicação. Às vezes o professor explicou, um entendeu um pouquinho melhor, outro não entendeu muito, e na conversa entre os alunos eles acabam conseguindo entender. Então isso faz falta. Eu não gosto muito de EAD, sou crítico do EAD, mas para evitar qualquer problema, né, qualquer risco, a gente tá aceitando. É o que tem, né? É como dizer, é o que tem para o momento. Mas até que a gente evoluiu bastante, dá para falar que foi produtivo para os professores. A gente teve que aprender bastante coisa em muito pouco tempo. Bom que Então, se. diga, olha, bom, Ah, eu ia sim, falar que vocês aprendem um pouco mais de tecnologia. é. Eu já sempre fui uma pessoa muito ligada com tecnologia, né? Eu sempre gostei disso. Então, eu não tive muito problema. Mas teve professor que, olha, tá. Na verdade, tem professor que está sofrendo até hoje.
É que contador não pode ter medo de tecnologia, né? Não só contador, mas administrador também. Por quê? Quem for trabalhar com RH, alguém aí trabalha na área de RH ou pensa em ir para a área de RH? Esse silêncio é de matar. Oi, professor. Oi, Eu já trabalhei com RH. Atualmente eu tô no financeiro. então sabe bem o que é sofrer com tecnologia, né? Com Tentar certeza. transmitir declaração e não vai, e tem que Nossa, configurar. Para vocês terem ideia, a gente ainda tem que usar Internet Explorer. exatamente com a caixa. Meu Deus, Aham, olha que coisa absurda. horrível. Tá quase, o Windows está quase deixando de existir e a gente ainda tem que usar Internet Explorer. Coisa, nossa senhora, coisa de quando eu comecei a estudar. Mas aí a gente perde o medo, né? A gente tem que se virar, ou faz ou faz. Então a Stephanie sabe bem o que é sofrer com tecnologia. Mas vocês têm muito mais facilidade, né? Vocês são uma geração mais voltados à tecnologia, né? Logo, logo vai chegar os mais novinhos, que já saem da, da maternidade mexendo no celular, então aí sabe Deus onde esse mundo vai parar. Então vamos para nossa aula. Eu não lembro o que a gente estava falando na aula passada. Quem lembra? Daqueles princípios econômicos, né? E da onde surgiu tudo aquilo? Será que foi pouco tempo para desenvolver aqueles pensamentos? Aqueles princípios são base para o pensamento econômico atual. A gente pode falar para a escola econômica atual, né? Mas será que surgiu de maneira fácil? Foi pouco tempo? Não foi? Como que a economia andou no mundo? O que vocês acham? Faz pouco tempo que se pensa em economia? Eu acho que não faz pouco tempo que a gente pensa em economia, mas esses princípios não devem fazer muito tempo, não. Não, os princípios não. Eles vieram através dessa evolução do pensamento. Eu acho que o baque deve ter sido maior sobre pensar na economia depois da crise de 29, não? Ele teve uma forte influência no que a gente é hoje. Aí surgiram duas correntes, basicamente, que trabalharam nesse período, que são a base das teorias econômicas utilizadas hoje. Na verdade, elas são as bases teóricas com aprimoramentos. Mas a gente pensa em economia desde que o mundo é mundo, praticamente. Desde que a gente tenha processo de comércio. Só que, claro, tudo que é relativo à história, a gente tem que ter um certo cuidado em relação à documentação. E existem períodos históricos onde não tem, onde não se acha muito relato sobre como se desenvolvia a economia, a não ser sobre a própria prática do escambo, né? A própria prática da troca de produtos. Então a gente começa essa história das correntes de pensamento econômico lá no período antigo. Então, Grécia, Roma, existem relatos, mas muito simplificados. Roma, principalmente, quase não tem, quase não se achava. Na Grécia,
como ali é o berço da filosofia, né, a gente ainda encontra um pouco mais voltado naquela figura da lei da casa. Então, na Grécia Economia, a gente tem as primeiras referências conhecidas de economia. Então, a primeira pessoa, ou dos primeiros autores que começam a trazer um pensamento sobre economia é o próprio Aristóteles, que foi o primeiro, então, a utilizar o termo que a gente conhece hoje. O que significa aqui mesmo? Oikos nomos, a gente separa aqui. Oikos vem do quê? Oikos casa, nomos lei, lei da casa. Então, ele foi o primeiro a trazer essa filosofia. Filosofia não, né? Esse termo. Também encontramos algumas considerações referente ao funcionamento econômico da Grécia Antiga, escritas por Platão e Xenofonte. Já Roma não tem nenhum escrito que seja muito que seja destaque, que dê para a gente colocar como um ponto de evolução no pensamento econômico. Então, nesse período da antiguidade, o princípio era basicamente essa ideia do escambo. A economia funcionava dessa maneira, né? E o próprio controle do governo ainda era de modo arcaico. Era contribuição através de parte da produção de uma pessoa. Aí também a gente pode pegar Egito, várias outras civilizações, a gente tem a base econômica funcionando desse jeito. Não é verdade? Isso vem lá da aula de história de vocês. Então, os trabalhadores produziam, cada um produzindo um determinado tipo de bem, determinado tipo de material, e a economia se dava através das trocas e da produção. Uma parte era recolhida pelo governo apenas como base para manutenção desse governo, ou seja, um imposto para sua própria manutenção. Ele em si não fazia intervenção econômica nenhuma. É isso mesmo? Assim que funcionava lá na antiguidade? Ai, 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 cadê a aula de economia? De economia não, de história. Repete aí, professor. O meu gato tava aqui. Qual que é a pergunta? Não entendi. Ó, pensem como funcionava lá na antiguidade. Isso pode ser Grécia, Roma, próprio Egito, os persas. Basicamente, a movimentação econômica era feita através do escambo. Então, cada um fazia uma produção de um determinado bem, se levava a um determinado local de comércio, a gente pode falar assim, muitos chamavam de praças públicas, e lá fazia a troca de material. E da produção, uma parte o Estado recolhia como uma forma de tributo. As economias não funcionavam desse jeito? Sim, tanto é que nas praças públicas as decisões políticas eram resolvidas ali. Resolvidas ali também. Óbvio, para ver também como as duas andam junto. Política e economia, isso a gente também não vê elas andando longe. Então, apesar de não existir registros significativos, a gente sabe, o nosso conhecimento é pautado basicamente nesse registro dessas movimentações, né? Inclusive, a gente vê até na Bíblia sobre essas movimentações. Aí,
surge lá no século XVI um período chamado mercantilismo. Também aula de história, né? Mas aqui já existia um movimento econômico. Então, a partir do século XVI, a gente pode efetivamente falar do surgimento dessa primeira escola econômica. Então, a primeira escola econômica efetiva é o mercantilismo. E o que o mercantilismo buscava? O que ele pregava? Então, ele fomentava o comércio exterior e o entesouramento de riquezas. Era assim mesmo? Então, o acúmulo de metais é de extrema importância e aparecem relatos mais elaborados sobre a figura das moedas, né? Então, é o período onde a gente surge com as grandes navegações, a busca de fontes de comércio fora da sua região e também da exploração. Exploração de metais preciosos. Não era isso? O que Portugal, por exemplo, vinha fazer no Brasil? Sim, roubar nosso ouro, né? E por que a busca era por metal precioso? Por causa do valor? Exatamente. Já era a primeira forma de moeda. Então a gente considerava um país, uma determinada localidade rica, conforme a sua reserva desses metais preciosos. E o comércio exterior só se dava através desses metais preciosos. Então, considerava que o governo de um país seria mais forte e poderoso quanto maior fosse seu estoque de metais preciosos. Então, o mercantilismo foi um período que estimulou guerras, exacerbou o nacionalismo e manteve a poderosa e constante presença do Estado em assuntos econômicos. Acontecia isso mesmo nesse período? Era constante esse movimento de guerras, inclusive para obtenção de novas terras para exploração. Sim, é só ver quando a Espanha, eu acho que é a Espanha, não lembro. Portugal e acho que é a Espanha. Estavam querendo o Brasil por causa do ouro e do pau-brasil. Aí teve o Tratado de Versalhes que a igreja fez para decidir isso. Aqui a gente teve uma forte disputa, né? Não só no Brasil, mas toda a América do Sul, relacionado Espanha-Portugal. Quem ficaria com qual região? E, inclusive, tendo esse período de guerras, além entre os dois países, mas principalmente com os povos internos. E não era diferente com a Inglaterra, que explorou muito o continente africano, o continente asiático, tem uma região também que foi muito explorada, e sempre nessa ideia que o Estado era o mantenedor, ele bancava toda essa busca pela preciosidade e também fomentando esse nacionalismo. Então, o mercantilismo foi o primeiro período de pensamento econômico, onde a ideia era pautada, ou seja, todo o planejamento econômico era pautada nesse acúmulo de riqueza através de metais preciosos. Comércio exterior acontecia, mas acontecia através desses metais preciosos.
está bem longe da nossa realidade, né? Ou vocês acham que a nossa economia atual tem alguma coisa, alguma relação guardada com eles? E agora? Peraí. Gera um pouquinho de dúvida, né? Que parece tão longe, mas realmente é longe. Mas tem um pedacinho aqui que ainda funciona nos dias atuais. Eu acho que, tipo, questão de usar metais preciosos como moeda já passou do tempo até. Claro que, tipo, o ouro ainda vale muito. Não passou. A única coisa que a gente substituiu a movimentação. Mas a riqueza ainda é pautada em reservas. Então, um país ainda é medido em termos de riqueza pela sua reserva, daí no caso hoje em dia é o ouro. Então, o grande modelo que a gente segue dessa prática, a única diferença é que hoje, aí é a teoria, né? Não sei se alguém consegue confirmar isso na prática. Toda moeda emitida existe um lastro em ouro. O que seria um lastro em ouro? Um equivalente em ouro. Já é até tema de muito filme, né? A gente vê muito na televisão quando fala lá dos Estados Unidos. Tem até o tal do Fort Knox, não tem? Que diz que a maior reserva de ouro do mundo está lá. Mas é justamente para equivaler essa figura do lastro. Mas fora essa riqueza medida em moeda, em metal precioso, a gente não segue mais nada do que vinha da ideia mercantilista. Basicamente é só o lastro da moeda. Depois, já no século XVIII, surge a fisiocracia. Aqui já foge um pouquinho do que a gente está acostumado das aulas de história. Né? Mercantilismo, a gente estuda, fisiocracia nem sempre. Então, no século XVIII, surge a escola de pensamento francesa, a fisiocracia. Então, regras da natureza. Então, os fisiocratas sustentavam que a Terra era a única fonte de riqueza e que havia uma ordem natural que fazia que o universo fosse regido por leis naturais absolutas, imutáveis e universais, desejadas pela providência divina para a felicidade dos homens. Aqui será que ele está tentando eliminar a influência de quem na economia? Quem que está Do aqui Estado, né? que tem muita influência e o fisiocrata começa a defender que ele não é tão importante. A economia pautada na riqueza natural se sustentava sozinha. Então, o trabalho de maior destaque desse período foi de Francis Quesnay na obra Table of the Economy, o primeiro a dividir a economia em setores. Três setores, e que vão até o período clássico. Setores
do trabalho, do capital e da propriedade. Esses três setores eles vão acabar sendo utilizados no período clássico também. Então, mostrando a inter-relação dos mesmos. Então, a fisiocracia surgiu como reação ao mercantilismo. Então, controlando, tirando a ideia do Estado como fonte de controle econômico. Então, a fisiocracia sugeria que era desnecessária a regulamentação governamental, pois a lei da natureza era suprema, baseada, então, nesses recursos naturais. Então, nesse período da fisiocracia, encorajava-se a agricultura e exigia que as pessoas empenhadas no comércio e nas finanças fossem reduzidas ao menor número de pessoas possíveis. Porque a ideia era que a própria natureza, a agricultura, conseguiria fazer a subsistência da população. Será que é verdade isso? Será que dá para pensar desse modo? Até dá, né? Existe economias de subsistência, não tem? Ainda hoje, de maneira microeconômica, mas onde as pessoas produzem a sua própria subsistência e aquilo é o essencial para a sua manutenção. Só que será que isso funcionaria em larga escala? Aí que surgem as críticas à fisiocracia. Então, o mundo era ameaçado pela falta de alimentos, com excesso de regulamentação e intervenção governamental, a situação não se ajustava às necessidades da expansão econômica. A terra tinha capacidade de multiplicar a riqueza. Será que isso é verdade? Será que a terra possibilitava a multiplicação de riqueza? Se vocês têm uma determinada quantidade de sementes guardadas e fizerem o plantio, vocês vão conseguir multiplicar essas sementes, esse bem que vocês têm? Sim. E isso era o que defendia os fisiocratas. Então, pela fisiocracia, se defendia que a pessoa que trabalhasse na agricultura, ela teria uma determinada quantidade de sementes, de insumos, poderia plantar, fazer a comercialização de uma parte e ainda assim manter a parte para sua subsistência e o novo plantio. E assim fomentando o desenvolvimento da riqueza. Só que daí fomentando, tendo o pagamento do capital e do proprietário de terra. Então o trabalhador vai fazer o plantio, vai repassar para esse capital, para quem faz essa comercialização, e também vai repassar uma parte para o proprietário da terra. Teoricamente, num mundo não tão povoado, até que poderia ser utilizado, né? Mas será que o mundo sempre ficou numa população estável? A gente já vai chegar em uma crítica nesse sentido. Então, depois da fisiocracia, surgem as teorias clássicas. Aqui começa
o berço. Então, aqui a gente tem o berço das teorias modernas. Claro, elas vão sendo aprimoradas, mas com Adam Smith a gente tem o surgimento da economia moderna. Então, ele vem trazendo alguns conceitos que vão complementar e depois outros autores vão até restringir o pensamento fisiocrata, justamente na ideia da população. Então, a obra de notoriedade do Adam Smith é A Riqueza das Nações. Já está um pouquinho antigo o livro, né? 1776. E é um tratado abrangente sobre questões econômicas que vão desde leis de mercado aos aspectos monetários até a distribuição do rendimento da terra, concluindo com um conjunto de recomendações políticas. Olha como a gente não conseguiu desvincular a política, né? Tentou um pouquinho com a fisiocracia, mas os pensamentos clássicos já começaram a reaproximar política e economia, mas com um pensamento bem diferente do mercantilismo. O mercantilismo era o controle total pelo Estado. O clássico já começa a tentar se afastar do controle do Estado. Opa, rabisquei tudo aqui. Em sua visão harmônica de mundo real, Smith acreditava que se deixasse atuar a livre concorrência, uma mão invisível levaria a sociedade à perfeição. Que é essa mão invisível mesmo? Da onde é que surge essa ideia da mão invisível? É aquela ideia onde o Estado não vai interferir e a economia tem o poder de se autorregular. Então, a economia consegue, através do seu processo de oferta e demanda, criar a própria regulação econômica. A gente viu que tem restrições esse pensamento, né? Que não funciona tão bem assim. Mas a ideia da livre iniciativa ou da livre concorrência surgiu nesse período do Adam Smith. Aqui a gente começa a aproximar um pouquinho mais com o nosso mundo, não começa? Já está um pouquinho mais próximo da realidade, não está? Sim, principalmente com o pessoal querendo a privatização de estatais. Ah, como que chama? Como que o pessoal chama o pessoal que gosta da privatização? Não são os liberais? Exatamente. Aqui surge o pensamento liberal. O liberalismo pleno tem como pauta essa livre concorrência. Não como Adam Smith pensa, a total livre concorrência, mas com a menor intervenção possível do Estado. Aí a gente traz, na verdade, daí a gente passa esse pensamento liberal do clássico, ele vai ser aprimorado para o neoclássico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, segundo Adam Smith, todos os agentes, em sua busca de lucrar o máximo, acabam promovendo o bem-estar de toda a comunidade. É como se uma mão invisível orientasse todas as decisões da economia sem a necessidade da atuação do Estado. Todos os envolvidos economicamente nas três classes teriam a maximização do seu lucro na movimentação de bens e serviços.
Estado sem necessidade. Na verdade, ele defende até a necessidade do Estado como um, um protetor da economia, mas sem intervenção. Ele garantiria a segurança apenas. Então, seus argumentos baseavam-se na livre iniciativa, nos lais, essa palavrinha aqui é bem difícil, laissez-faire, e considerava que a causa da riqueza das nações é o trabalho humano, então chamada teoria do valor trabalho. Então, um produto teria o seu valor baseado no tempo de trabalho utilizado. Então, quanto mais existisse trabalho em cima de um determinado item, na economia clássica, maior valor esse produto teria. Então, para aumentar a produção e a divisão do trabalho, os trabalhadores deveriam se especializar em algumas tarefas. E a produtividade decorre justamente dessa divisão dessa tarefa, dessa especialização. Então, a gente divide o trabalho através de quem conhece uma determinada atividade ou outra. E, por sua vez, decorre a tendência inata de troca. E, com isso, fomenta a ampliação de mercado. Então, eu me especializo em manutenção de computador. Vocês se especializam em gestão. Puxa, bacana, eu sei fazer manutenção de computador, mas eu preciso de gente para fazer gestão. Então, eu conto para o serviço de vocês. Vocês, para fazer gestão, vão precisar de computador. Compram o meu serviço. Teoricamente, essas especialidades vão surgindo necessidades de um trabalho de um, do trabalho de outro. Tem bem cara do que é hoje, não tem? Bastante. Nossa economia provém do pensamento clássico aprimorado. A gente teve aprimoramentos em relação ao período clássico. Então, é necessário ampliar os mercados e as iniciativas privadas para que a produtividade e a riqueza sejam incrementadas. Então, ampliar mercado e iniciativas privadas devem ser incentivadas, ampliadas. As pessoas devem buscar essa especialização e oferecer esses produtos para que assim se gere riqueza. O Estado deveria apenas corresponder à proteção da sociedade contra eventuais ataques e a criação e manutenção de obras e instituições necessárias, mas não a intervenção de leis de mercado. Então, o que ele fala nesse sentido do Estado? Além da proteção, a criação de instituições ou de obras que sejam deficitárias. Como assim, professor? Não gere riqueza. Tem área que não gera riqueza no Estado? O que vocês acham? Tem área que gera, né? As empresas estatais geram riqueza. Mas se a gente parar para pensar, uma prefeitura gera riqueza? Ela consegue agregar valor a algo? Ou ela só faz a manutenção
do local de convívio da população? Só isso, né? Ou, por exemplo, a justiça, também do Estado. A ideia é apenas suprir uma necessidade da população e essa atividade não gera riqueza. Por quê? Então, Smith pregava isso. Para que a iniciativa privada não tivesse interesse nessas instituições. Aí, evitando com que o mercado sofresse interferência do Estado. Mas o pensamento clássico veio sendo modificado. E um desses pensadores, os que eu vou citar aqui não são os únicos, tá, gente? Se a gente pegar autores clássicos, a gente tem mais de 60, 70 autores. Aqui eu trouxe os principais. Então, David Ricardo partiu das ideias de Adam Smith e desenvolveu alguns modelos econômicos de grande potencial analítico. Então, ele aprimora a tese de que todos os custos se reduzem ao custo do trabalho e mostra como a acumulação do capital acompanha os aumentos populacionais, provocando uma elevação da renda da terra, até que os rendimentos se tornem decrescentes e diminuam de tal forma que os lucros tornem as poupanças nulas, atingindo um estado de economia estacionária. O que ele quis dizer com isso? Custo do trabalho mostra como a acumulação do capital, acompanhada com o aumento da população, provoca uma elevação de renda da terra. Começa a ter muita pessoa, muito pagamento sobre a propriedade. E começa a não ter a geração de riqueza do capital. Então, o trabalho começa a ser suficiente só para pagamento da propriedade, a ponto de não gerar riqueza. Muita gente produzindo não vai conseguir gerar riqueza. E com isso, o que começa a existir é apenas salários de subsistência sem crescimento econômico. Esse cara acho que vai dar margem para tanto uma teoria econômica quanto uma teoria política que se demonstrou infrutífera. Então, aqui é a ideia de que as pessoas produzam o suficiente para se manter. Tem uma teoria econômica que fala disso? Uma teoria política que fala disso? O socialismo? Uhum. Bem ele. Mas, claro, deu para aproveitar para os dois lados. Então, em virtude da terra ser limitada, quando a terra de menor quantidade é utilizada no cultivo, surge imediatamente a renda sobre aquela de primeira qualidade. Ou seja, a renda da terra é determinada pela produtividade das terras mais pobres. Riqueza só vai conseguir ser gerada se terras mais pobres forem produtivas. Então, a resposta dada pelo Ricardo para essa questão constitui em uma teoria de comércio exterior, que é a teoria das vantagens comparativas. Eu produzo,
o que eu tenho maior capacidade de explorar nas regiões menos produtivas e faço comércio com outras regiões. Então isso acho que funciona. Não? Hoje em dia não funciona? Eu citei aqui um exemplo: Brasil e Japão. Carne e componente eletrônico. Será que isso funciona? Será que a gente faz isso hoje em dia? O Brasil é um excelente produtor de componente eletrônico? Não. Acho que não. Não muito, né? A gente não tem muita expertise nessa área. Mas carne é. Mas a gente é bom para produzir carne? Excelente. Então o que a gente faz? Explora o máximo possível do que a gente é bom e faz o comércio exterior com quem produz aquilo que me satisfaz. Então, essa limitação pensada pelo Ricardo traz essa teoria implementada no comércio exterior que é utilizada até hoje. Por mais que os países tendem a se desenvolver, a tendência é sempre explorar aquilo que se faz melhor. Então, aqui existe o pensamento também da balança comercial, tentar vender o máximo possível para países que necessitam do nosso produto. Então, a maioria dos estudiosos considera que os estudos de Ricardo deram origem a duas correntes completamente diferentes, ou correntes antagônicas. A neoclássica, que é a base das nossas teorias hoje, pelas abstrações simplificadoras, e a marxista, pela ênfase dada à questão distributiva e aos aspectos sociais na repartição da renda e da terra. Então, ó, o liberalismo contra o socialismo. Apesar que Marx não era socialista, tá, gente? Ele foi influenciado pelos pensamentos socialistas, mas ele em si não pregava a teoria política. Ele pensou a teoria econômica que pautou, que também foi utilizada dentro da teoria política. Mas ainda, nos estudos clássicos, a gente tem o John Stuart Mill, foi o sintetizador do pensamento econômico, e a obra de Stuart Mill consolida o exposto dos seus antecessores e avança, incorporando mais elementos institucionais ao definir melhor restrições, vantagens e funcionamento de uma economia de mercado. Isso é um papel que aparenta não ser tão importante, aquela pessoa que faz a leitura de vários autores e sintetiza tudo em um único pensamento. Então, ele traz para suas obras a síntese de vários pensamentos de vários autores anteriores. Então, ele fez esse agrupamento dos pensamentos clássicos. Posteriormente, temos Jean-Baptiste Say. Esse ele traz uma lei importante para a gente, que vai ter sua ordem revertida logo, logo. Logo, logo que eu digo, dentro dessas teorias. Então, o economista francês Baptiste Say retomou a obra de Smith, ampliando-a. Então, ele subordinou o problema das trocas de mercadoria à sua produção e popularizou a chamada Lei de Say. A oferta cria sua própria procura.
A oferta cria sua própria procura. Essa lei, ela traz um embasamento muito importante para a lei utilizada no pensamento neoclássico. Então, ou seja, o aumento da produção transformaria-se em renda dos trabalhadores e empresários, que seria gasta na compra de outras mercadorias e serviços. Então, ele defende que a oferta de produtos vai levar as pessoas a procurarem novas ofertas e produtos. Tá 100% certo, será esse pensamento? Acho que não, mas ainda funciona de certa forma. Ele não tá nem 100% certo nem errado. Ele só precisa ser rearranjado. Porque não necessariamente a oferta cria a procura, não é? Quem cria a oferta? As empresas, a indústria. Na verdade, a indústria vai produzir o que o pessoal procura, né? Então, no pensamento neoclássico, a gente inverte. Então, em vez de a oferta, na verdade, a gente começa a falar que a demanda cria a oferta. Por quê? Faz sentido daí esse pensamento? Faz. Porque a indústria, O ela. pessoal procura, A indústria vende que o pessoal procura. exatamente. Então, essa ideia dele não está totalmente errada, mas contribuiu muito na criação das teorias neoclássicas. E a gente tem mais um autor clássico, Thomas Malthus. Esse daqui eu acho uma das teorias mais piradas, mas é importante no desenvolvimento das escolas econômicas. Primeiro economista a sintetizar uma teoria geral sobre população. Então, ele, ao assinar que o crescimento da população dependeria rigidamente da oferta de alimentos. Então, para ele, só poderia existir um crescimento populacional conforme existisse oferta do alimento para essa população. Então, ele deu apoio à teoria dos salários de subsistência, criado lá pelo Ricardo, onde se limitaria a população à quantidade de terras produtivas, e com isso o pessoal conseguiria ter somente a sua produção para subsistência. Então, a causa de todos os males da sociedade residia no excesso populacional. Enquanto a população crescia em progressão geométrica, a produção de alimentos seguia em progressão aritmética. E assim, o potencial da população excedia muito a capacidade de produção das terras. Esse era o pensamento dele. Será que ele estava totalmente errado? Ele pecou em um ponto aqui. É fácil falar, né? A gente falar, ele pecou, como se a gente fosse um teórico econômico, assim, de mão cheia, né? Como se tivesse ganho o prêmio Nobel de Economia. Mas o que ele desconsiderou? A possibilidade do crescimento de produção de alimento.
quanto à progressão geométrica da população, o pensamento dele estava perfeito. Então, a capacidade de crescimento da população, dada pelo instinto de reprodução, encontra-se um conjunto de obstáculos que a limitam por seus efeitos sobre a mortalidade e a natalidade. Então, são a miséria, o vício e a condenação moral. Então, Malthus advogou o adiamento de casamentos, a limitação voluntária de nascimento nas famílias pobres e aceitava as guerras como solução para interromper o crescimento populacional. Para ele, a solução era evitar que a população crescesse. Dá para fazer isso? Dá. Mas é bem complicadinho, né? É, mas dá, que nem. Eu esqueci o nome do país, mas o país ele limita quantos filhos casais pode ter. Porque o país é super populoso. Acho que foi a própria China que teve um período que fez isso. Foi ela mesmo. Mas mesmo assim é difícil fazer esse controle. A tal ponto que a gente pode ver pelo crescimento da população. Quanto que a gente tinha lá entre 1850 e 1925? De 1 a 2 bilhões de pessoas. 75 anos para ter de 1 a 2 bilhões. Entre 25 e 62, 2 a 3 bilhões. Olha quanto tempo demorou para ter esse aumento. 1 bilhão já foi metade do tempo. Olha para 75, já caiu para 13 anos. Então isso prova que a parte do crescimento exponencial da população ocorre. Só que o que ele não previu? O que ele deixou de considerar? O impacto tecnológico na produção de alimentos. Se a gente pegar esse período, será que o volume produtivo em um mesmo espaço de terra é o mesmo do que nos dias atuais? Ou a gente teve um desenvolvimento muito maior na produção a ponto de conseguir melhorar o desenvolvimento, o volume de produção? Com certeza, né? Ele deixou de considerar isso. E isso fundamenta até esses aumentos de tecnologias produtivas, fundamentam o período neoclássico e as teorias da administração moderna. Um bom exemplo da aplicação disso é a fábrica da Ford, né? Foi um marco revolucionário, não foi? Vocês já estão tendo TGA? Acho que não. Teoria Geral da Administração? Não. Não. Lá vocês vão ver um período denominado, uma teoria, né, denominada do Fordismo, que foi uma revolução no pensamento de como organizar o processo fabril. Então, o Ford, vocês sabem, né, que é produção de veículo. Antigamente, a produção de veículo era bem estagnada. Alguns funcionários levavam vários dias para fazer um único veículo. E o Ford refez todo o pensamento e a organização da mão de obra para que agilizasse esse processo produtivo, conseguindo movimentar o volume de produção em um período muito mais curto. E olha como foi o pensamento dele. Ele fez uma adaptação de correias aéreas, né?
que era visto em açougues, no mercado de abatedouros. Então, cada profissional se especializava daí em uma determinada função e o veículo passava, ele fazia a sua função e ia para a próxima estação de trabalho. Então, a teoria de Malthus acabou não levando em consideração essa possibilidade. Mas esse pensamento do crescimento da população ajudou a fortalecer a teoria do salário de subsistência. Se a gente fosse pensar na produção, da maneira que ele pensou, a produção a produção da população é estranho, né? O aumento da população seria uma curva acentuada como uma progressão geométrica, já o pensamento da produção de alimentos cresceria apenas em uma progressão aritmética, causando esse desequilíbrio. Aí a gente começa a chegar nas escolas mais modernas. Primeiro falando do marxismo. Então saímos desse período clássico e começamos a entrar em uma realidade mais próxima à nossa era. Opa, passei, cadê? Marxismo. Então, Karl Marx, não sei se vocês perceberam, antes de falar da teoria do Marx, como todo teórico econômico tem meio cara de louco, vocês viram pelas fotos? Não tem cara. Esse até é menos, né? Esse tem bastante cara de louco. Esse tem um pouquinho de cara de psicopata. E quanto mais vai ficando próximo à nossa geração, mais cara de louco eles vão ficando. Por incrível que pareça. Mas eu Então, acho que eles são, né? são Porque tá estudando economia naquela época. economista é meio pirado, gente. Que vai até o doutorado em economia, o cara é meio surtado. Então, o Karl Marx, economista alemão, ele desenvolveu o seu trabalho praticamente todo em parceria com Friedrich Engels, outro alemão, mas eles estavam na Inglaterra fazendo esse desenvolvimento das suas teorias. E o marxismo, deixa eu pegar meu marca-texto, desenvolve uma teoria do valor-trabalho. Então ele retorna a ideia do produto tem o seu valor agregado conforme a quantidade de tempo de trabalho utilizado. E consegue analisar muitos aspectos da economia com esse seu referencial teórico. Então, a apropriação do excedente produtivo, a mais-valia, pode explicar o processo de acumulação e a evolução entre relações de classes sociais. Aqui a gente mudou um pouquinho a categoria. Aqui a gente não pensa mais entre mão de obra, capital e, e propriedade. Ou pensa, será? O que vocês acham? Quando a gente fala em classes sociais. Sim ou não? Se a gente pensar assim, vamos pegar o exemplo do marxismo mais agressivo possível, que é a implantação de um regime socialista. Tem propriedade? Tem um dono da propriedade? Não. Tem o Estado. Tem o capital?
tem lucro existente nessa movimentação, também é ainda vinculado ao Estado. E tem o trabalho. Então a classe ainda existe, essas classes sociais. A única coisa é que ele começa a ver a relação delas de um modo um pouquinho diferente. Então o capital aparece como uma burguesia, considerado a classe social que se desenvolve após o desaparecimento do sistema feudal e que se apropria dos meios de produção. A outra classe, o proletariado, é obrigado a vender sua força de trabalho, dada a impossibilidade de produzir o necessário para sobreviver. Quando a gente implanta o regime socialista, aí essa burguesia passa a ser quem controla o Estado. Então, lembrando, Karl Marx não tem relação com a política socialista, mas a sua teoria é utilizada dentro da política socialista. Então, o conceito de mais-valia refere-se à diferença entre o valor das mercadorias que os trabalhadores produzem em um dado período e o valor da força de trabalho vendida aos empregadores capitalistas que a contratam. E Marx, influenciado pelos movimentos socialistas utópicos, por Engels e pela teoria do valor-trabalho de Ricardo, desenvolveu, então, o seu referencial teórico. Acreditava no trabalho como determinante do valor, como Smith e Ricardo, mas era hostil ao capitalismo competitivo e à livre concorrência, pois afirmava que a classe trabalhadora era explorada pelos capitalistas. Então, o que ele tentava evitar na sua teoria econômica? O acúmulo do capital pela classe burguesa, fazendo uma divisão mais igualitária pelos proletários, pelos trabalhadores. Então, ele traz lá do trabalho de Ricardo a ideia do salário de subsistência. Todo mundo vai produzir o suficiente ou vai trabalhar para sua manutenção, que acaba dando embasamento para o pensamento político socialista, né? Então, essas duas fontes vinham se cruzando. O pensamento político do Estado como mantenedor da população e a teoria do Marx dando subsídio econômico para esse pensamento socialista. E foi o que aconteceu, né? Foi o que tentou-se implantar. Foi efetivo? Algum país socialista, 100% socialista, ainda sobrevive? Não. Tem. Ué. 2, praticamente. Mas a China não A China, esquece. A China, ela é socialista de política, mas de economia ela virou totalmente liberal, praticamente. Cuba, então? Totalmente não, né? Porque o Estado ainda interfere, mas ela é livre mercado. A gente pode falar da Coreia do Norte. A Coreia do Norte ainda mantém essa estrutura. E Cuba? Cuba está cedendo, vem se abrindo ao mercado, mas sofre muita dificuldade pela própria estrutura que acabou sendo sucateada, né? E Coreia do Norte a gente não tem nem muito como falar de tão fechado que eles são. Então, é muito difícil a gente explicar ou tentar conhecer a economia norte-coreana por esse excesso de desinformação sobre o Estado.
Mas, fora isso, nenhum país acabou seguindo o pensamento marxista. Acabaram vindo para o neoclássico. A neoclássico, duas vertentes. A gente está até com uma, assim, muito em discussão aqui no Brasil, mas a gente vai em dois sentidos dentro desse neoclássico. Uma com menos intervenção do Estado e outra com um pouquinho mais. Depende do período e situação vivenciada. Então, o período neoclássico teve início na década de 1870 e se desenvolveu até as primeiras décadas do século XX. Nesse período, privilegiam-se os aspectos microeconômicos da teoria, pois a crença na economia de mercado e em sua capacidade autorreguladora fez com que não se preocupassem tanto com a política e o planejamento macroeconômico. Então, na teoria neoclássica, as economias elas são vistas muito mais em termos regionais do que em termos macroeconômicos, mas não deixam de ter atenção da política e do planejamento macroeconômico. Ainda existe a regulação. Então, o primeiro escrito, ou um dos livros que foi muito utilizado por muitos anos, é o livro Princípio de Economia, publicado em 1890 e serviu como livro-texto básico praticamente até metade do século XX. Nesse período, a formalização da análise econômica, principalmente a microeconomia, evoluiu muito. E o comportamento do consumidor passa a ser analisado em profundidade. Aqui o foco passa a ser em quem procura, não em quem produz. Não está invertendo a teoria de Say, a lei de Say, onde ele falava que a oferta gerava demanda. Aqui não, aqui a gente começa a inverter. E o primeiro autor considerado neoclássico é o Alfred Marshall. Então, o desejo do consumidor de maximizar a utilidade, satisfação do consumo, e do produtor maximizar o seu lucro são a base para a elaboração de um sofisticado aparato teórico. Então, a gente deixa de ter, nesse momento, a ideia que o valor do produto é a quantidade de horas de trabalho, de volume de trabalho. E a gente agrega outro conceito ao valor. O que é? A gente traz lá do conceito de custo marginal. Não é só o valor da produção do celular, é o que ele me agrega de benefício para a pessoa. É o que ele pode me satisfazer. Então ele começa a trazer esse elemento da satisfação humana como valor econômico. Então, através do estudo de funções e curvas de utilidade, então, que pretendem medir o grau de satisfação do consumidor, e de produção, considerando restrição de fatores e restrições orçamentárias, é possível deduzir o equilíbrio econômico. Então, como resultado, depende basicamente dos conceitos marginal. Receita marginal, curto marginal. Então, ele acaba tendo sua teoria chamada de teoria marginalista. É estranho, né, quando a gente fica falando marginal, marginalista, mas que entra naquele conceito do marginal é o que ele está à beira de algo, né? Então, aqui ele sai daquele centro
de discussão onde o valor era a quantidade de trabalho e passa a trazer esse conceito onde a satisfação agregada ao, ao consumidor, ao comprador, é o que vai gerar o valor de um determinado produto. E outro autor do período neoclássico tem uma escola específica sobre o seu pensamento, que é a escola keynesiana. John Maynard Keynes tem a sua teoria, que está voltando à discussão nos dias de hoje. Então, a obra de Keynes surge em pleno crack da Bolsa de Nova York. Então, a Grande Depressão de 30. Ele divulgou sua obra justamente no período de crise, com intenção, tá? Foi proposital. E um dos principais fatores responsáveis pelo volume de emprego é explicado pelo nível de produção nacional de uma economia, que, por sua vez, é determinada pela demanda agregada ou efetiva. Então, ele traz essa ideia do sentido invertido da lei de Say. Então, em vez da oferta gerar a demanda, o que acontece? Quem gera a demanda, ou a demanda que gera oferta. Até aqui, segue um pouco do pensamento do Alfred Marshall. Mas ele se destaca por uma coisa. Para Keynes, como não existem forças de autoajustamento na economia, torna-se necessária a intervenção do Estado através da política de gastos públicos. Aqui gera discussão. Aqui é onde entra o conflito do, vamos falar assim, do neoclássico liberal e desses defensores da teoria de Keynes. E hoje, no Brasil, atualmente, a gente está vendo essa discussão. Existem pessoas que estão pregando que o Estado deve fazer mais gastos públicos? Hoje. Tem gente que está pregando isso? Sei lá. Sim, gente, olha o auxílio emergencial. Não é um gasto público? Inclusive que vai aumentar a dívida externa. Ah, mas isso não é ruim? Segundo a teoria de Keynes, não. Por quê? Com o investimento do Estado, vai gerar necessidade de mão de obra, ou vai aumentar o consumo, vai aumentar a demanda, e com isso amplia a oferta. E com as contribuições para o Estado, ele tem a capacidade de reverter esse possível endividamento externo. Então, hoje a gente tem a ideia da intervenção do. Algumas pessoas pregam que o Estado, nesse momento de crise, deve intervir. O liberal puro defende que não. Apesar que eu não considero muito o atual ministro da Economia um liberal puro, ele, como vem da escola de Chicago, ele é um liberal. Ele é contra essa ampliação de gastos públicos. Porque para ele,
O Estado não pode ficar intervindo demais. Aí gera essa disputa das teorias, de qual será a mais aplicável. E a teoria de Keynes, apesar de não funcionar plenamente, ela tem as suas, até certo ponto, a sua eficiência. Quem ajudou os Estados Unidos a sair da crise de 2008 foi a implantação da política de gastos públicos, fazendo com que o gasto público gerasse mais emprego e com reflexo o aumento nessa demanda, consequente aumento de produção e refazendo a movimentação econômica. Aí por isso que no Brasil está voltando essa discussão. E não vai ser só no Brasil, né? Como é uma recessão global, vai ter vários países pensando nessa possibilidade. Então, né, ele é o chamado como o princípio da demanda efetiva. Os argumentos de Keynes influenciaram muito a política econômica dos países capitalistas. Então, a gente tem a influência deles desde o país com a economia mais capitalista possível, que é os Estados Unidos, mas nos países europeus, no próprio Brasil, a gente teve um período bem keynesiano, que foi ali na década de 60, 70 e 80, e a gente sabe que também aí tem um probleminha nesse gasto público. Aqui que vem as deficiências, que aqui também a gente tem o perigo da inflação, mas aí é outro capítulo, né? Então, aqui eu trago até uma sátira fazendo a comparação entre dois pensamentos. Basta a intervenção do Estado na economia e basta a intervenção do Estado na economia. Qual para vocês será que é mais keynesiano e qual será que é mais neoclássico? Keynes defende a intervenção do Estado. O neoclássico tenta sempre evitar. Ele vem lá desde o período clássico pensando o Estado não precisa fazer intervenção, a tal da mão invisível vai fazer o autocontrole. Então, quem aqui, pela frase, é keynesiano e quem é o neoclássico ou liberal? Neoclássico seria o primeiro, né? Será? Não sei, tô chutando 50%. Aqui, essa exclamação, aqui é bem pegadinha de prova de português, né? Basta a intervenção do Estado na economia. Ah, verdade. É o contrário. É o contrário. Aqui traz um pensamento bem keynesiano. A gente precisa, a gente precisa da intervenção do Estado. E aqui é uma afirmação que não coloca o Estado como foco na frase, né? E com todas essas teorias, a gente vem para o nosso período. Então, a teoria econômica recente vem apresentando algumas transformações, principalmente a partir dos anos 70, onde a gente teve um período recheado de crise mundial, né? Tanto político quanto econômico. Político, aqui a gente está no auge da Guerra Fria e duas crises de petróleo.
Crises sempre movimentam com os pensamentos econômicos. Então, as teorias que a gente utiliza hoje são aprimorações da teoria neoclássica e da keynesiana, mas baseadas nessas crises e no desenvolvimento dos estudos. Então, três características marcam o nosso período. Primeiro, existe uma consciência maior das limitações e possibilidades de aplicações das teorias. Verdade isso? Quando a teoria surge, o que a tendência dos pesquisadores, dos estudiosos é fazer? Não é querer testar ela? Quanto tempo não levaram para testar a teoria do... Eita, fugiu o nome do cientista. Da deflexão das ondas solares. Ai, gente, é o cientista mais famoso, me ajudem, pelo amor de Deus. Do Einstein. Teve teoria que ele tentou provar, quando ele foi tentar provar, ele não conseguiu, porque o lugar que ele escolheu para fazer o teste, que precisava de um eclipse, deu problema com o clima, ele não conseguiu nunca provar sua teoria. Então, vários outros estudiosos vêm tentando provar ela, né? Toda teoria acontece isso. Vem sendo colocado à prova. E quando a gente coloca algo à prova, a gente aprende se dá certo ou se dá errado. Isso faz com que a gente aprimore o nosso pensamento, né? Então, a gente tem uma consciência muito maior do que funciona e do que não funciona dentro dessas teorias. Segundo, o avanço do conhecimento empírico da economia. A gente tem um desenvolvimento científico muito maior nesses últimos 40, 50 anos sobre economia. Muito mais pesquisadores envolvendo a ciência econômica, assim como todas as áreas da ciência, né? Então, também trazem avanços. E consolidação das contribuições dos períodos anteriores. Junta os três fatores, a gente surge no que a gente tem como pensamento econômico atual, que vai ser o que a gente vai começar a estudar a partir da próxima aula. Complexo? Não tanto. Ou faz um pouco de lógica quando a gente vai pensando na prática? Faz sentido. As mais antigas, elas são estranhas, né? O mercantilismo a gente sabe que existe pela história, mas é um conceito que confronta muito com o que a gente vive hoje, né? A fisiocracia é algo um pouco impensável para a gente pelo fator tecnológico. A gente não conseguiria hoje sobreviver basicamente da natureza. Na verdade, hoje a gente depende muito mais da tecnologia do que da natureza, se duvidar, né? E daí, das teorias clássicas em diante, começam a trazer elementos que parecem ou que remetem muito mais à nossa realidade, trazendo ao ponto que a gente chega na movimentação econômica atual. Então, não sei se eu consegui transparecer essas escolas para vocês, se ficou alguma dúvida. Esse é um momento. Dúvidas, perguntas, questões. Por mim tá tranquilo. Só o Ellen me responde. Mais ninguém?
Todo mundo. Não, tô aqui também, tá tranquila, professor. Foi tão fácil assim, gente? Foi meio confuso naquelas bem antigas, mas agora faz todo sentido. Quando eu explico, para mim, eu entendo que é uma beleza, mas tenho que ver vocês, gente. Vocês têm que me falar, ó, professor, não estou entendendo lufas. É que alguns autores a gente já conhecia pelo colégio. Tem muita coisa que é tratado dentro de aula de história, né? O próprio Karl Marx é tratado em aula de história. Marshall também. Então a gente acaba tendo referências, mas a gente tem que tentar ligar essas referências à realidade econômica, né? A movimentação da economia como um todo. Então, se vocês consideram que eu fui claro, fico feliz. Ou se vocês estão com vergonha de perguntar, pelo amor de Deus, parem de ter vergonha. A dúvida só vem quando a gente vai fazer algum trabalho. É isso. Hã? A dúvida pra mim só vem quando a gente vai fazer trabalho. Fazer trabalho? Mas sobre essas escolas, eu ia poupar vocês de trabalho. Então Porque continua poupando. a gente vai entrar em macroeconomia, que daí a gente começa a deixar o pensamento um pouquinho mais sofisticado. Não é só conceito histórico. Aí vem trabalho. Então, essa semana eu ia deixar vocês mais light. Aí só fica as questões de frequência mesmo para vocês responderem. Ainda bem. Tem tempo pra dormir agora. Então tá, gente. Se não ficou dúvida, a gente encerra por aqui. Se ficou, perguntem. Não, professor, da minha parte, tranquilo. Então tá, gente. Então, se não ficou dúvida, desejo para vocês um bom fim de semana e a gente nos encontramos sexta-feira que vem. Obrigada, professor. Boa noite, bom final de semana, bom descanso para todos. Obrigada, igualmente. Então, deixa eu interromper a gravação.